Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Espírito de verdade invadir-nos, assomar-se de nós, para que mais uma vez possamos realizar um estudo do qual venhamos a refletir muito bem, a refletir profundamente acerca de nossos objetivos existenciais, de nossa razão de viver, nossa razão de ser, para que assim possamos então tornarmos nossas vidas cada vez mais felizes, se é que felicidade poderia ter uma uma flexão de intensidade ou não. Mas fato é que queremos cada vez mais alegria, queremos cada vez mais estarmos em sincronicidade com este mundo rearranjado, harmonizado neste mundo do qual nós vivemos. E é exatamente por este motivo que nós fazemos o estudo da Boa Nova. É exatamente por este motivo que eu semanalmente venho já há alguns anos fazendo o estudo da Boa Nova, que a Boa Nova é aquilo que vai nos apresentar o ideário da felicidade. Falo isso perante a infinidade de coisas das quais eu já venho estudando nas últimas décadas nesta minha atual reencarnação. De tudo que eu já vi, reli, coisas muito boas, maravilhosas, informações de certo modo até mesmo efusivas, pululantes, chocantes, intrigantes, mas aquilo que vai nos colocar em sincronicidade com a suprema harmonia é a Boa Nova. Curiosamente, embora muitas coisas interessantes há também, mas parece que só a Boa Nova vem a suprir os nossos anseios mais profundos, aquilo que nem nós próprios temos consciência de que necessitamos. Por isso, mais uma vez, com imensa alegria, com muita alegria, estamos aqui a estudar a Boa Nova. Nós estamos no capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire, a luz então deve ser exposta, deve estar no alto para que seja vista por todos. Eu quero fazer um breve comentário acerca do tema deste capítulo, pois é muito comum confundirmos falsas modéstias, falsas humildades, com a questão de expor a candeia para todo mundo ver. Muitas vezes, por conta de estereótipos seculares milenares, nós adotamos sem perceber uma postura de falsa humildade. Falsa humildade no sentido não pejorativo comum, mas no sentido de que muitas vezes nós propomos para nós mesmos, e talvez os mais arrogantes para os outros, uma humildade que não condiz com a essência da humildade, porque a humildade é algo que não dá para ser proposto. É algo que simplesmente dá para ser vivido e exemplificado. E no tocante a nós próprios, humildade é uma coisa que só eu posso viver. E aquilo que não tem aspecto de cobrança. Isso quer dizer que eu preciso me permitir expor minhas qualidades. Eu preciso me permitir viver aquilo que eu tenho de melhor, aquilo que eu sei fazer de melhor, aquilo que eu sei pensar de melhor. Sem receio de julgamentos, sem receio de que os outros vão pensar de mim, do que eu penso. Bom, os outros têm os seus problemas e os problemas dos outros são dos outros. Eu preciso verificar as minhas necessidades. Os meus problemas, que eventualmente não são os meus problemas, são as minhas soluções sendo demandadas de mim mesmo, e eu por algum motivo as cerceio, as camuflo e não permito expor minha própria luz, e minha própria luz é aquilo que me iluminará, é aquilo que auto-iluminará, é aquilo que vai iluminar o caminho por onde eu passar, por onde eu trilhar. Por isso a candeia deve ser colocada, não debaixo do alqueire, mas sim ser colocado em todo o alto, para todos verem, inclusive eu próprio começar a ver. Então esse é o breve comentário que eu queria fazer deste capítulo, para que venhamos a transpor
estas falsas modéstias, estas falsas humildades, que eu disse que é algo que não dá para ser exposto, apregoado, porque humildade é aquilo que só pode ser vivido e exemplificado com atitudes. E não dá para eu fiscalizar se alguém está tomando meu exemplo. Dá para eu simplesmente vivê-las da melhor maneira possível, com o uso de meu discernimento, no limite de minhas forças, e saber para que assim então eu de fato seja humilde. E o que é curioso que a fiscalização, se eu próprio fiscalizar-me, né, eu corro o risco de não estar sendo humilde. Mas não é o assunto agora. Era só para nós ilustrarmos melhor o capítulo, a temática proposta neste capítulo. Hoje nós estamos aqui no título Os são não precisam de médico. O item 11. Isso é uma passagem de Mateus 9, versículo 10 a 12, né? Quando Jesus está lá comendo com os publicanos, né? E pecadores, e aí chegam os fariseus, né? Poxa, pera aí, Jesus, você com essa galera aí imoral, né? E aí Jesus diz algo mais ou menos assim, né? Os são não precisam de médico, né? O médico é exatamente para o enfermo, ou seja, a mensagem de transformação, o consolo é para aqueles que necessitam, e os que necessitam são os que estão doentes, né? Os arrogantes, os orgulhosos, os egoístas, eles já supõem, né, ser aqueles que vão apregoar, não aqueles que vão receber qualquer tipo de mensagem. E isso é muito interessante porque, paradoxalmente, nós acabamos tendo uma tendência a acabar dizendo que algumas pessoas não querem o nosso auxílio, não querem aquilo que são oferecido, aquilo que é oferecido para ela, né? Quando na verdade são os doentes que vão precisar de auxílio mesmo. E aqui doente no sentido mais amplo possível, né? O doente de conhecimento, doente de saber, o doente de alimento, o doente de amparo, de apoio, de uma confraternidade, né? Então, doente no mais amplo sentido. E então, o que acaba acontecendo é que são estes que necessitam de fato, e não aqueles que já, não, estou bem e tal. Se está bem, está ótimo, não precisa. Para quem é a boa nova? Para quem sente que precisa. Quem não precisa, está ótimo, está feliz com aquilo, né? Vai fundo, né? Vai embora, isso é ótimo para você. É eu quem preciso verificar a minha necessidade, o que eu preciso, o que eu quero, né? Eu sempre digo a mim mesmo que a grande pergunta da vida é o que de fato eu quero, né? O que de fato eu preciso fazer esta pergunta e sondar o que eu venho a apresentar como resposta. O que eu quero? Eu quero subjugar os outros com as minhas opiniões, ideologias, eu quero uma auto-reforma, eu quero uma auto-iluminação, eu quero uma serenidade, o que é que de fato eu quero? Porque quando eu perceber o que de fato eu quero, é quando eu vou empenhar-me, digamos assim, com vontade, com determinação, para a concretização daquilo que eu quero. Porque se eu não tiver certeza, não souber o que de fato eu quero, eu fico titubeante, eu fico pulando para lá, eu fico pulando para cá, eu acho que eu quero concurso, eu acho que eu quero salário de 12 mil, eu acho que eu quero paz, eu acho que eu quero emagrecer, eu acho que eu quero comer demais, eu acho que eu quero doce, eu acho que eu quero churrasco. E aí eu fico achando que quero um monte de coisas e não estou me sentindo bem porque eu não quero nada disso. Porque depois eu sinto que, eu quero fazer uma dieta, eu quero emagrecer, aquele trabalho de 12 mil reais, o dinheiro é bom, mas é um trabalho que vai me deprimir. Então a gente precisa saber o que de fato a gente quer. Eu quero de fato o trabalho de 12 mil, então eu tenho que entender que eu estou decidindo que quero tudo aquilo que faz parte. Porque não dá para escolher, né, apenas uma bolacha do pacote, é o pacote todo, né? E isso para tudo na vida. Eu quero emagrecer, então não dá para eu ter um hábito alimentar que seja aquele hábito, né, mais exacerbado, mais gorduroso, muitos doces, não dá.
Ah, mas é aos finais de semana. Então, aos finais de semana é não saber o que quer. Porque você está dizendo que quer durante a semana e que não quer no final de semana. E você faz isso toda semana. Esse não saber o que quer é um grande problema para nós, né? Então, de fato, o que é que nós queremos? Então, retornando mais ao tema aqui, para a gente trazer essa noção, né, sobre o que de fato a gente quer. Então, se eu quero uma vida mais serena, uma vida em paz, eu preciso ter em mente que eu preciso determinar-me a conquistas destas coisas. Uau, mas, poxa, mas nem um churrasquinho, né? Não, eu preciso determinar nem um churrasquinho. Agora, se eu quero determinar um churrasquinho, esse churrasquinho tem que ser de segunda a segunda. O problema é que não vai dar para eu ser oscilante. Ou seja, se eu só tenho o eterno presente, eu preciso encaixar minha vida, harmonizar minha vida neste eterno presente. Eu não posso viver como se eu fosse existir daqui um final de semana, né? No final de semana ou durante a semana. Eu preciso existir, viver como um ser integral que de fato sou. Quando a gente começar a trabalhar melhor com estas questões, sobre o que de fato queremos, é quando a gente terá condições de estabelecer os parâmetros para aquilo que nós determinamos. E aí vem uma coisa muito maravilhosa, muito fantástica, né? Fica tudo muito fácil, né? É onde eu digo que o difícil some, né? Por que o difícil some? O difícil é porque eu não quero, e aí é difícil mesmo. Ah, eu queria, é tão difícil emagrecer. Claro, você não quer, não é difícil, né? Eu costumo dizer que é impossível, porque se você, que é dono do seu corpo, não quer emagrecer, isso não é difícil, isso é impossível. Porque se você não quer, quem é que vai querer? Quem é que vai poder querer por você, né? Agora, quando você quer, isso é muito fácil, porque quem é que vai impedir-lhe de emagrecer, né? Então, quando a gente tem muito claro que de fato nós queremos, é quando nós temos condições de estabelecer, de determinar tudo aquilo necessário para a conquista daquilo que nós decidimos, né, que queremos. Bom, então o Isão não precisa de médico. E aqui vai falar uma coisa muito interessante, né, sobre a mediunidade. A mediunidade é aquilo que é inerente à condição orgânica, né? Aqui tem um aspecto muito interessante, porque o texto vai começar a trabalhar com a ideia. E por que Deus não permite só os homens virtuosos terem mediunidade para que só mensagens do plano superior cheguem na Terra, né? Então, é uma condição orgânica. Do mesmo modo que a oratória, do mesmo modo que a inteligência, Deus permite que qualquer pessoa tenha, né? Ou seja, é uma inerência à condição humana, não é uma inerência à condição espiritual do ser enquanto espírito imortal, né? Ou seja, é uma faculdade orgânica. E isso quer dizer que o médium, né, ele vai usar a mediunidade como lhe aprouver. Do mesmo modo que a pessoa usa os ouvidos e os olhos, né, como lhe aprouver. Ou seja, os olhos eu leio o que eu quero, eu dissemino as ideias, eu desenvolvo as ideias que eu quero, eu ouço aquilo que eu quero. Então, mediunidade, eu relaciono com espíritos que eu quero, com ideias de espíritos que eu quero, né? Então a mediunidade é a mesma coisa. Agora, o que é interessante é que se eventualmente o médium é aquele que não tem uma moral, digamos, muito elevada, né? Ele vai ter as consequências também do uso desta mediunidade, como qualquer pessoa que, se tem um bom ouvido, se tem uma boa leitura e não faz um bom relacionamento com aquilo que lê ou ouve, né, ele vai também produzir e vai ter consequências daquilo que ele está, digamos assim, se enveredando, desenvolvendo, né? Bom, uma outra coisa que o item aqui vai falar, né, o próximo título aqui, a coragem da fé, porque os são não precisam de médicos. Ao mesmo tempo, quando eu percebo o que de fato é minha necessidade, né, o que de fato é o medicamento que eu quero, qual de fato é a minha doença, né, doença entre aspas, é quando eu vou começar a ter condições de estabelecer aquilo que eu quero. E aquilo que eu quero
vai ter uma interdependência com a minha coragem, né? Que embora aqui o texto vai falar sobre coragem da fé, que aqui eu quero tirar este misticismo, este estereótipo de fé e religiosidade, né? Que fé não tem a menor relação com religião, né? Fé tem relação, digamos assim, mais direta com a certeza, né? Eu tenho fé, eu tenho certeza, né? Inclusive eu posso ter fé que, sei lá, que algo superior está regendo tudo, é um tipo de fé. Olha, mas isso não é religiosidade? Não, isso é fé, né? Religiosidade é uma outra coisa, né? Porque eu posso ter fé também que nada está regendo o universo e que tudo é fruto do acaso. É um tipo de fé também, né? Como diz o Dr. Flávio Gicovati, né? O ateísmo também é uma religião, né? No sentido de que ele quer dizer que quando eu tenho convicção em algo, é aí que existe uma fé, né? Isso que eu queria deixar bem claro. A coragem da fé, né? A coragem de eu ter certeza do que de fato eu quero, de eu assumir perante mim mesmo e, se necessário, perante o mundo o que de fato eu quero. Então, se eu quero ser feliz, por exemplo, eu tenho certeza que eu quero isso. Se eu tenho certeza que eu quero isso, eu tenho fé nisso. E eu tenho fé em tudo mais que eu entendo que vai me proporcionar e me ensejar, propiciar para eu ser feliz. Por exemplo, em meu caso, a Boa Nova. Eu tenho fé na Boa Nova. Eu tenho fé no Mestre dos Mestres, porque estas ideias me apresentam como, vou dizer o termo absoluto, né? Ideias absolutas no sentido de que desconheço algo que seja mais desenvolvido que isso para nos apresentar um caminho para a felicidade. Eu não vou dizer nem felicidade, mas um caminho. Porque, como eu disse agora há pouco, tudo que eu já li, tudo que eu já vi, tudo que eu conheci, muitas coisas boas, muitas coisas interessantes, mas que nunca alcançaram a longevidade, a profundidade da Boa Nova. Embora aparentemente a Boa Nova não tenha uma relação direta com o cotidiano, isso acontece, essa aparência se dá porque muitas pessoas mesmo, né, equivocadamente achou que era alguma coisa para estar dentro de templo de pedra. Por isso que eu faço muito esforço, muito empenho para desvencilhar de religiosidade. Porque o grande problema da religiosidade é que ela está enclausurada em templos de pedra. E isso é um grandioso problema para o ser humano. Porque se ele resolve passar 1 hora por semana no templo de pedra, não é neste templo de pedra, pelo menos não a maioria dos seres humanos, que saem para trabalhar. Que vai acordar às 5 horas da manhã, 4, 5, 6, né? E sair para trabalhar, não para ir num templo de pedra. Então é para ir para um departamento público, para estar dentro de um veículo nas ruas, né? Motorista de aplicativo, taxista, enfim, no cotidiano. Então ele precisa transportar esta Boa Nova para o cotidiano. Porque se ele ficar dissociando aquela Boa Nova enclausurada num templo de pedra com uma vida cotidiana, é quando ele começa a ter dificuldade para viver a Boa Nova. E por que ele vai ter dificuldade? Uma dificuldade natural. Porque o próprio estudo da Boa Nova, o próprio desenvolvimento da Boa Nova é feito fora do mundo, fora da realidade. E aí é de fato um grande problema. Porque aí eu fico sentado num templo de pedra, imaginando como seria lindo, maravilhoso os carneiros e os unicórnios da Boa Nova. Com um mundo legal, que todo mundo vivesse, né? Aí eu fico com aquela ilusão, com aquele blá blá blá, que muitas vezes até é emocionante. Mas aquela emoção, ela tem que ser no trânsito, quando alguém te fecha. Aquela emoção tem que ser quando um atendente no caixa de supermercado lhe diz obrigado. Ela não pode ser no templo de pedra, porque senão é inútil. Ou Alan, mas aquele momento a gente vai dar uma refletida, pode até ser. O problema é que, via de regra, nós vamos observar
historicamente falando, que é inútil, né? Ou seja, por quê? Porque a sociedade acaba se desenvolvendo pela própria sociedade. E aquilo que estão nos templos acaba sendo uma coisa dissociada. Acaba sendo algo que vai sendo puxado pela sociedade. Por isso as quase 10 mil religiões pelo mundo, né? Porque são formas são campos de reflexão, são espaços de reflexão valiosos, importantes, etc, etc. Mas se alguém quer para o cotidiano, tem que tirar de lá. Não estou dizendo que é ruim para todas as pessoas, né? Bem pelo contrário, é muito bom para todas as pessoas um espaço de reflexão. Mas se ele quer a paz que a Boa Nova apresenta, por exemplo, nós vamos observar que não tem templo de pedra na Boa Nova. Era na beira do lago, na rua, na casa dos outros, no trabalho, era no cotidiano. Então é deturpar por completo a Boa Nova, querer uma aplicabilidade ou uma reflexão dela enclausurado dentro de um templo de pedra, quando a Boa Nova aqui ela era no cotidiano. Ela era durante o trabalho, ela era durante o dia, ela era no trânsito, ela era na beira do lago, ela era na casa de um, na casa de outro, era lá no tribunal, era lá no fora, é na hora do julgamento, é na hora do processo, né? Então isso implica que a gente tem essas situações, né? Bom, e coragem da fé é então, neste caso, eu ter esta determinação de estar vivente, convivente com esta Boa Nova o tempo todo, em toda parte. Ser convicto, né? Coragem de manifestar esta minha determinação, esta minha certeza acerca de tudo isso que eu compreendo que é o meu bem e do mundo do qual eu me encontro, logo de todas as demais pessoas. Embora nós sabemos que cada um possui a sua própria cruz, por isso não dá para falar em nome de todos, uma das grandes lições do mestre e dos mestres é que quem quer seguir-lhe tem de carregar sua própria cruz. Ou seja, tem que trilhar por este caminho, tem que trilhar por estas ideias. Não existe milagre, não existe recurso auxiliar, não existe fórmula mágica. Espírito superior, jogue-me a corda e leve-me até você, né? Me aproxime do seu mundo, me aproxime do nosso lar. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque eu não tenho condições para estar onde ele está. Por mais que ele me jogasse uma corda e me puxasse para onde ele está, quando eu chegasse lá eu ia tomar um choque mortal, né? E com isso então não ia ter condições de viver naquele lugar. O que eu quero dizer é que até para estarmos numa determinada circunstância, precisamos ter condições, e estas condições elas precisam ser adquiridas para que eu esteja nesse lugar. E uma coisa que é fantástica, e nós vamos perceber, é que isso só necessita do nosso querer. Porque a partir do momento que eu de fato quero, não importa onde eu estou, não importa que eu não esteja em esferas superiores, importa que eu estarei completamente harmonizado e arranjado na esfera a qual eu me encontrar. Esta é a grande chave do bom caminhar. Porque uma vez que eu estou muito bem arranjado onde eu estou, eu sigo tranquilamente. Por isso que a gente vai ver histórias como a do amigo Adolfo Bezerra de Menezes, ter podido ir para esferas superiores e dizer, não, mas eu quero ficar aqui com essa galera, né? Eu quero ficar nesse plano aqui auxiliando as pessoas. Mas você pode ir para a esfera superior. Não, mas eu não quero, estou bem aqui, estou bem arranjado aqui, estou bem harmonizado aqui. Estou tão bem harmonizado aqui que eu sinto bem aqui, eu sinto uma paz aqui. Uau, mas é tudo muito duro. Claro que não, senão ele não ficava, né? Se fosse difícil, se fosse entediante, ele simplesmente não ficava. Mas ele tem gosto daquilo. Ele gosta daquele espaço, ele gosta daquele ambiente, ele gosta exatamente porque está bem arranjado, bem harmonizado. Bom, aqui a gente vai observar, no finalzinho aqui do item 19, né, no capítulo 24, sobre regozijar perante aqueles que nos apresentam provas e desafios. E aqui eu queria fazer um breve comentário, né?
Porque às vezes a gente poderia falar, mas tudo isso que você falou é interessante e tal, mas no mundo onde só viveria você, né? Onde ninguém nos desafia, quem não é casado, né? Quem está casado não tem como. Mas o que acontece é que, independentemente do mundo do qual nós nos encontramos, das pessoas das quais nós nos relacionamos cotidianamente, tudo aquilo que nos apresentam, tudo aquilo que nos levam a passar é de fato proveitoso para nós, sem exceção. Uau, mas a pessoa fez isso, fez aquilo, não interessa o que ela fez, agradeça-lhe. Ela está fazendo a melhor coisa que ela sabe, e a melhor coisa que ela sabe é muito boa para você. Vai lhe ter um proveito de algum modo que você talvez não entenda de imediato, mas entenderá mais cedo ou mais tarde, porque na suprema perfeição do universo nada é por acaso, nada deixa de ter uma finalidade útil. Então você até pode lamentar a cegueira daquele que lhe apresenta um desafio mais intenso, mas ao mesmo tempo não há a menor necessidade de amaldiçoá-lo. Não só não há necessidade, como há necessidade de agradecê-lo, porque são estes que lhe promoverá, são estes que nos promoverão a esferas, a condições melhores, a condições superiores, a estados de pensamento, a estados de condições de reflexões que nos cause, que nos promove a uma paz mais profunda, a uma paz mais legítima, da qual de fato nós nos sentiremos cada vez mais fortes. Então não há necessidade de amaldiçoá-los, e sim agradecê-los. Como diz o amigo Chico Xavier, as pessoas mais desafiadoras de minha vida são meus maiores mestres. Porque de certo modo estas pessoas nos ensinam aquilo que nós muitas vezes não devemos ser. São pessoas que muitas vezes nos ensinam que eventualmente nós poderíamos estar sendo como elas, e quando elas são, a gente para refletir se é isso que de fato eu quero. Se eu quero de fato ter estas pessoas próximas de mim, se de fato estas pessoas estão agregando em minha vida, estão ensejando-me um crescimento espiritual, ou só estão me ensejando desenvolver minhas paixões cada vez mais animalizadas. Então estas pessoas nos auxiliam de vários modos, e a gente, por isso que nós agradeceremos, porque são pessoas que também se propuseram a fazer o papel mais difícil do ser humano encarnado. São pessoas que muitas vezes nos apresentaram um triste quadro, e de fato um agradecimento, porque é necessário que o escândalo venha. E felizmente alguém resolveu apresentar o escândalo, porque é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier, ai daquele desatento, ai daquele inconsciente, ai daquele ignorante por quem o escândalo vem. Por isso então, motivo de agradecimento por aqueles que se propõem espontaneamente a fazer o papel mais pesado, o papel mais difícil em nosso momento de evolução, em nosso momento de crescimento, em nosso momento de desenvolvimento, nesse aspecto da ascensão espiritual do nosso mundo. Bom, esta é a nossa pequena reflexão de hoje. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado pela companhia de vocês e muita paz para nós todos.